Oi, gente, eu sou a Arlete, sou pediatra e neonatologista e esse é um canal sobre cuidados com bebês e crianças. No vídeo de hoje eu vou trazer um assunto mega importante, que eu acho que é super importante que pais e mães de crianças um pouquinho maiores estejam, aliás, de crianças pequenas também estejam atentas, que é a puberdade precoce. Tá? Então esse é um assunto que, assim, é da especialidade da endocrinologia pediátrica, mas como eu sempre digo, o pediatra geral, ele tem o papel de fazer essa triagem e identificar os sinais de alerta para então encaminhar esse paciente. Então eu acho que é super importante que os pais tenham essa noção, porque geralmente na fase que isso acontece, é uma fase que já não vem com tanta frequência ao pediatra, já começa a espaçar um pouquinho as consultas, então é algo que tem que haver um conhecimento para que a família esteja atenta aos sinais de alerta. Antes, claro, de falar sobre esse assunto, aquele pedido de sempre, curtam o vídeo, compartilhem com mães, pais que precisam dessa informação, se inscrevam no canal para estarem aí recebendo as informações dos novos vídeos. Toda quarta-feira tem vídeo novo no canal, tá bom? Então, primeira coisa, o que é puberdade, né? A puberdade é a transição da infância para a adolescência, em que é desencadeado o surgimento dos caracteres sexuais secundários, né? Os seios, a pilificação, o aumento do testículo e do pênis nos meninos e a menarca na menina, né? E isso é desencadeado por uma ativação hormonal. A verdade, a gente tem uma primeira puberdade, não é esse termo, né? Mas é intraútero. A gente tem a ativação hormonal que vai levar à diferenciação, né, do bebezinho lá na 9ª semana de gestação do sexo masculino, com o desenvolvimento da genitália externa masculina, ou na ausência da testosterona, na ausência da ativação de androgênios, essa genitália externa vai se diferenciar numa genitália feminina e é aí que a gente tem, né, o sexo feminino e o masculino com as suas características próprias. Durante os primeiros 2 anos de vida da criança, principalmente na menina, a gente ainda tem um pouco da ação desses hormônios, principalmente na menina, no sentido de ativação dos folículos ovarianos, porque já por volta do 4º mês de gestação, aqui eu não lembro exatamente quantas semanas, então, mas é mais ou menos no 4º mês, acho que é mais ou menos por 20 semanas, que já formam todos os óvulos da menina. A gente sabe, a menina já nasce com os óvulos que ela vai ter para a vida inteira, né? E aí tem uma primeira maturação desses óvulos, desses folículos, né? Durante os primeiros 2 anos de vida. E aí, ao final desse período, que é chamado a mini puberdade do bebê, a gente tem a inibição desse eixo hormonal, né? E aí, lá por volta de 8 a 9 anos, né, 8 anos para meninas e 9 anos para meninos, é que começa a ter novamente a ativação desse eixo. Então, lá no sistema nervoso central, é liberado um hormônio que vai, na menina, estimular os ovários a produzir estrogênio e progesterona, no menino, estimular o testículo a produzir testosterona, e esses hormônios, que são realmente os chamados hormônios sexuais, é que vão levar ao aparecimento desses caracteres sexuais. Parece cedo falar que isso começa entre 8 e 9 anos, né? Mas, na verdade, a ideia é que comece de uma maneira bem lenta e gradativamente. Então, uma menina que teve a ativação desse eixo hormonal por volta dos 8 anos, vai começar a aparecer o primeiro broto mamário, que é aquela pedrinha, e vai levar anos, né, para realmente ter o desenvolvimento das glândulas mamárias e para ter a primeira menstruação, que vai ocorrer idealmente por volta dos 12 anos. Isso é o fisiológico. Nos meninos, o primeiro sinal da puberdade é o aumento testicular. E além dessa ativação dos hormônios pelos ovários e pelo testículo, esse eixo hormonal leva também à ativação de uma outra glândula chamada adrenal, que fica ali dentro da barriga, perto do rim, e ela libera hormônios androgênicos. Os hormônios androgênicos são similares à testosterona. E ela libera hormônios androgênicos tanto na menina quanto no menino. Então, mulheres também têm androgênios, só que, claro, numa quantidade infinitamente menor. E esses hormônios vão levar ao aparecimento de principalmente a purificação, a mudança do odor axilar, mudança da textura da pele, da oleosidade da pele. No menino tem alteração da voz também, então algumas outras características que coincidem ali com esse momento da puberdade. E aí a puberdade precoce é então quando essa ativação hormonal acontece antes dos 8 anos para meninas e antes dos 9 anos para meninos. E ela pode acontecer de diversas maneiras. Então, na menina, a gente pode ter o que a gente chama de telarca precoce, que é um aparecimento do broto mamário sem nenhuma outra característica. No menino, a gente pode ter um aumento testicular sem as outras características, que são sinais de ativação realmente do ovário e do testículo. E um outro ponto muito importante relacionado à puberdade, que até esqueci de falar na parte fisiológica, é que a gente tem
a aceleração do crescimento, né? Lembra do estirão do crescimento que acontece durante a puberdade? Então, um grande problema da puberdade precoce é que a gente tem esse estirão precocemente. Porém, após o estirão, a gente tem o fechamento das epífises ósseas. O que isso quer dizer? Geralmente, o menino e a menina, depois que eles têm o estirão de crescimento, eles não crescem mais. Quando isso acontece muito antes do esperado, a gente tem um prejuízo muito grande, tanto na estatura final, quanto na densidade óssea, levando a um quadro de osteopenia e aumentando o risco de lesões ósseas na vida futura. Então, tem muita coisa envolvida aí. E aí, eu acho que o que eu quero que vocês pensem um pouquinho é o que causa essa puberdade precoce, o que leva à ativação desse eixo hormonal antes da hora. A gente tem diversos fatores. Então, a gente tem primeiro a puberdade precoce central, que é quando a gente tem a ativação do eixo hormonal pelo sistema nervoso central. Nesses casos, está muito associado a tumores, por exemplo. Então, eu quero trazer esse assunto aqui porque eu quero dizer para vocês que pode ser algo muito grave. Pode ser um tumor do sistema nervoso central que levou a essa ativação. Mas a gente pode ter uma puberdade precoce periférica. O que quer dizer isso? Não houve ativação do sistema nervoso central, mas houve o estímulo para o ovário e para o testículo. E eles estão produzindo estrogênio, progesterona e testosterona. E o que pode levar a essa ativação periférica? Aqui a gente tem muitos fatores associados, mas um que eu que eu quero que vocês pensem bastante, são os disruptores endócrinos. Então, é mais comum em meninas, né? Mas a gente tem aquelas... tem vídeo aqui sobre disruptores endócrinos, para quem não sabe o que é isso, né? Mas são as substâncias que a gente acaba tendo contato na natureza, pelo alimento, por medicamentos, e que no nosso organismo eles agem em receptores hormonais e podem levar ou à inibição desse receptor ou à ativação desse receptor. No caso desses hormônios sexuais, eles geralmente desencadeiam a ativação do receptor. Então, não é que o ovário está produzindo estrogênio e progesterona, é que está tendo lá um outro produto, uma outra substância que está agindo nesse receptor e está atuando como se fosse ali esse hormônio endógeno. E o maior exemplo do disruptor endócrino que está associado a isso é o bisfenol A. Bisfenol A é o que está presente nos plásticos. E quando que esse bisfenol... É porque a criança teve uma intoxicação, teve um contato muito grande? Não. Esse bisfenol A pode estar agindo nessa menina desde o período intraútero, quando a mãe tem contato com essa substância. E na primeira infância, e nos primeiros anos de vida, e aí vai levando gradativamente a essa ativação hormonal. Então, uma das coisas que a gente orienta desde a consulta do pré-natal é que a gestante evite o uso de plásticos, principalmente aquecer ou resfriar alimentos em plásticos. Isso é uma coisa tão comum, tão cultural, todo mundo faz isso o tempo todo, né? E é uma coisa que a gente tem tentado orientar as famílias de que é super importante que mude. E a nossa dificuldade é justamente a causa e efeito, né? Porque assim, não é que esse bisfenol A ele vai causar um problema ali nos primeiros anos de vida da criança. Não, esse bisfenol que ela teve contato no começo da vida vai causar um problema daqui a 5, 6, 7 anos, é lá na frente. Então, fazer essa correlação de causa e efeito é muito difícil, né? Outra coisa que eu vi acontecer, eu vi numa aula até de endócrinos que eles comentaram que eu achei muito chocante, é uma intoxicação exógena, principalmente pela testosterona, pelo uso pelos pais de testosterona transdérmica. E aí esse contato com essa, não necessariamente testosterona, né? Pode ser os derivados. A criança acaba tendo contato com isso no colo dos pais, ao dormir na mesma cama, e aí a absorção por essas crianças também tem desencadeado, principalmente sinais de adrenarca, porque são androgênios, né? Então na menina não vai desencadear o aparecimento de broto mamário, mas vai levar a pirificação, a sudorese, a odor axilar. Então isso tem sido uma coisa assim, que um alerta, né? Que tem sido um uso muito comum estético, né? O uso desse tipo de hormônio ou para academia. E aí se não tiver cuidado com o uso, olha só, será que aquele médico fisiologista, endócrino, ele lembra de orientar para essa mulher, esse homem que está usando isso, que essa substância, se a criança tiver contato, ela pode desencadear uma puberdade precoce? Olha a complexidade disso. E detalhe, nesse caso, que são a intoxicação pelos androgênios, isso acaba acontecendo de uma forma até muito precoce, em crianças bem pequenas, por volta ali dos 2, 3 aninhos. Bom, mas aí, dito tudo isso, né, o que é a puberdade precoce, quais são os sinais, por que ela acontece,
Aí fica a pergunta, o que fazer? O que fazer, gente, é ao primeiro sinal, qualquer coisa que chama a sua atenção, procurar o pediatra. O pediatra vai avaliar essas características, ele consegue diferenciar se é algo mais periférico, se é algo mais central e, de modo geral, sempre que necessário, nós vamos buscar o auxílio de um endócrino pediatra que vai realmente fazer as dosagens hormonais, se precisar fazer exames de imagem do sistema nervoso central, exame de imagem da adrenal, porque a gente tem tumores adrenais também que produzem hormônios, e aí fazer um diagnóstico e tratamento adequado. Mas a gente não pode deixar passar, entende? Isso precisa ser identificado e diagnosticado. Então essa é a grande dica desse vídeo.